assim: em um sistema operacional Linux, em qual dos seguintes comandos é possível visualizar a quantidade de memória utilizada no sistema? Letra A, free. Letra B, o IAC. Letra C, ipstat. Letra D, o netstat. E a letra E, syslogd. E aí, pessoal, qual dessas é a alternativa correta quando ele quer justamente visualizar a quantidade de memória utilizada no sistema? Percebe aqui tem uma coisa bem interessante, porque quando a gente fala de quantidade de memória utilizada no sistema, a gente pode partir do pressuposto que se eu consigo visualizar a quantidade de memória que é utilizada no sistema, eu também vou conseguir, talvez, visualizar a quantidade de memória livre do sistema. Porque eu sei qual o total de memória que eu tenho no meu sistema, e aí eu consigo visualizar então a quantidade de memória usada, que é o que ele pediu, e provavelmente também a quantidade de memória livre. Mas vamos experimentar isso dentro do Linux. Acompanha comigo aqui. Como ele falou sobre o sistema operacional Linux, pessoal, aqui eu estou usando uma distribuição do sistema operacional Linux chamada distribuição Ubuntu. Nessa distribuição Ubuntu nós temos o terminal do Linux, que é essa área que vocês estão enxergando, onde eu digito comandos textuais para realizar as operações no sistema. Entre esses comandos tem um comando chamado free. Vamos experimentar, ó. Eu estou aqui no terminal e eu digito F-R-E-E, free, e pressiono Enter agora. E olha só o que ele me mostra quando eu digito o comando free aqui na tela do terminal do Linux. Aparece a quantidade total de memória que eu tenho, a quantidade de memória utilizada e também aparece a quantidade de memória livre, justamente dando a ideia do termo free. Mas mesmo que o comando se chame free, esse comando não exibe somente a quantidade de memória livre, mas também exibe a quantidade total de memória do sistema, a quantidade de memória que está sendo utilizada no sistema nesse momento, a quantidade de memória compartilhada em cache e assim por diante. Então nós temos várias informações sobre a memória. Alguém poderia me perguntar: professor, que memória é essa? É a memória principal do computador, a chamada memória RAM, que é a memória de acesso aleatório e é considerada a memória principal do computador porque ela tem a responsabilidade de manter armazenados os dados que estão em processamento, os dados que estão em execução. Então agora nós já podemos voltar lá na questão para dar a resposta correta, quando ele pergunta: em um sistema operacional Linux, em qual dos seguintes comandos é possível visualizar a quantidade de memória utilizada no sistema? A resposta é a letra A de América, free, porque ele, embora tenha esse nome free, lembrando livre, ele exibe a quantidade, sim, de memória usada no sistema, a quantidade de memória total usada no sistema. Ele exibe também a quantidade de memória livre no sistema, a quantidade de memória compartilhada, a quantidade de memória que a gente tem em buffer ou cache, todas essas informações normalmente relacionadas ao que nós chamamos então de memória principal do computador, como eu disse, que é a memória RAM. Por isso a resposta aqui dessa questão do Linux, o gabarito certo, a resposta letra A de América, sem dúvida nenhuma.